Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 4. As ilusões do ego. Seção 7. Criação e comunicação. É claro que, apesar do conteúdo de qualquer ilusão particular do ego não ter importância, a sua correção é mais útil em um contexto específico. Embora a mente seja por natureza abstrata, as ilusões do ego são bastante específicas. Uma parte da mente, porém, vem a ser concreta quando ela se divide. A parte concreta acredita no ego, porque o ego depende do concreto. O ego é a parte da mente que acredita que a sua existência é definida pela separação. Então, essa parte concreta, ela acredita em tudo que tem uma forma física, né? É a parte que vê apenas formas e corpos separados. Tudo o que o ego percebe é um todo separado, sem os relacionamentos que estão implicados no que é. O ego é, assim, contrário à comunicação, exceto na medida em que a usa para estabelecer o estado de separação ao invés de aboli-lo. O sistema de comunicação do ego está baseado no seu próprio sistema de pensamento, assim como tudo mais que ele dita. Sua comunicação é controlada pela necessidade que ele tem de se proteger, e ele interromperá a comunicação quando experimentar ameaça. Essa interrupção é uma reação a uma ou mais pessoas específicas. A especificidade do pensamento do ego resulta, então, numa generalização falsa, que não é realmente nada abstrata. Meramente responde, de certas formas específicas, a todas as coisas que ele percebe, como se estivessem relacionadas com a experiência ameaçadora. Então, aqui fica claro que o ego sempre usa o corpo como uma forma de comunicação, mas é uma forma de comunicação sempre buscando proteger a ele mesmo. O espírito, de forma contrastante, reage do mesmo modo a tudo o que ele conhece como verdadeiro e não responde absolutamente a nada mais. Ele também não faz nenhuma tentativa de estabelecer o que é verdadeiro. Tem o conhecimento de que o verdadeiro é tudo o que Deus criou. Está em comunicação completa e direta com todos os aspectos da criação, porque está em comunicação completa e direta com o seu Criador. Essa comunicação é a vontade de Deus. Criação e comunicação são sinônimos. Deus criou cada mente comunicando a sua mente a ela, a mente de Deus às nossas mentes, né? Estabelecendo-a assim para sempre como um canal para a recepção da sua mente e vontade. Então, aqui, mais uma vez, trazendo essa clareza, que as nossas mentes aqui, humanas, são receptores, são antenas receptoras da mente de Deus e da vontade divina aqui na Terra. Como só seres pertencentes a uma ordem igual podem verdadeiramente se comunicar, as suas criações naturalmente se comunicam com ele e como ele. Então, nós somos essa criação de Deus e, naturalmente, a gente se comunica com ele, se a gente assim entender e estiver aberto, né? E a gente se comunica como ele. Essa comunicação é perfeitamente abstrata, já que a sua qualidade é aplicada de forma universal e não está sujeita a nenhum julgamento, nenhuma exceção e nenhuma alteração. Deus te criou através disso e para isso. A mente pode distorcer a própria função, mas não pode dotar a si mesma com funções que não lhe foram dadas. É por isso que a mente não pode perder de forma total a capacidade de se comunicar, embora possa se recusar a usá-la em favor do que é. A existência, assim como tudo o que é, se baseia na comunicação. A existência, porém,
é específica em relação a como, o que e com quem vale a pena empreender comunicação. Tudo o que é completamente destituído destas distinções. É um estado no qual a mente está em comunicação com tudo o que é real. Na medida em que você permite que esse estado seja reduzido, você está limitando o seu senso da sua própria realidade, que vem a ser total só pelo reconhecimento de toda a realidade, no contexto glorioso do seu relacionamento real para contigo. Essa é a sua realidade. Não a profane e não recue diante dela. Ela é o seu lar real, o seu templo real e o seu ser real. Deus, que abrange tudo o que criou seres que têm tudo. Ou seja, ele diz aqui que somos completos, temos tudo. Vou voltar aqui. Deus, que abrange tudo o que criou seres que têm tudo individualmente, mas querem compartilhar o que têm para aumentar a própria alegria. Isso aqui é inconsciente, porque a nossa essência divina, a intenção dela é ampliar, é compartilhar, igual está falando aqui nessa frase. Compartilhar tudo aquilo que a gente tem, para que a gente aumente a nossa própria alegria. Mas a parte da nossa mente que está dividida, que é movida pelo ego, ela nos faz entender completamente contrário a isso daqui. Ela diz que quanto mais a gente divide, mais vai faltar, menos vamos ter. Mas a verdade é que quanto mais a gente compartilha, mais isso se multiplica e muito mais vai retornar para a gente. É onde se traduz na verdadeira abundância. Isso em todos os sentidos. Nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. É lindo, não é? E esse compartilhar envolve todos os níveis da nossa vida humana aqui. Compartilhar alegria, compartilhar paciência, compartilhar aquilo que a gente já deu conta de superar, compartilhar conhecimento. O compartilhar, a gente tem uma ideia que é só o dar aqui no caso, o compartilhar, que é só ajuda financeira. É também, mas não é só isso. Ninguém é tão pobre, nem tão escasso, nem tão limitado que não tenha algo a contribuir. Nem que seja a sua sabedoria, a sua alegria, a sua paciência, os seus ouvidos. Ouça mais, né? Então a gente acha que não. Mas sim, podemos compartilhar muita coisa. Nada do que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. Essa é a razão pela qual Deus te criou. A abstração divina se alegra em compartilhar. É isso que significa criação. Como, o que e com quem são aspectos irrelevantes, porque a criação real tudo dá, pois só pode criar como ela própria. Lembre-se de que no reino não há diferença entre ter e ser, como há na existência. No ser, a mente dá tudo sempre. A Bíblia repetidamente declara que deve louvar a Deus. Isso dificilmente significa que deveria lhe dizer o quão maravilhoso ele é. Então, Deus não está esperando aplauso, demonstrações assim de que ele é soberano, não é nada disso. Ele não tem ego, ou seja, Deus não tem um ego que possa aceitar tal louvor, nem percepção para julgá-lo. Então, ele também não lida com percepções, com ilusões, com aquilo que é percebido somente pelos cinco sentidos. É algo muito mais elevado. Mas, a menos que você faça a sua parte na criação, a sua alegria não é completa, porque a sua é incompleta. Então, ele está dizendo aqui, porque tem as letras maiúsculas, a menos que nós façamos a nossa própria parte aqui na criação, a alegria de Deus não é completa, porque a nossa também fica incompleta, a nossa alegria. E isso ele sabe. Ele sabe disso no seu próprio ser, ou seja, no próprio ser dele. Ele sabe que isso não é possível, que a alegria não é possível se a gente não fizer a nossa parte aqui. E na experiência dele, da experiência de seu filho, ele sabe disso no seu próprio ser e na experiência dele, da experiência do seu filho.
A saída constante do seu amor é bloqueada quando seus canais estão fechados e ele é solitário, quando as mentes que criou não se comunicam plenamente com ele. Eu vou repetir aqui porque ficou um pouco confuso. A saída constante do amor divino é bloqueada quando os seus canais estão fechados, quando os canais que Deus criou, que somos nós, estão fechados. E ele é solitário quando as mentes que criou não se comunicam plenamente com ele. Deus tem mantido o seu reino para você, mas não pode compartilhar a sua alegria com você enquanto você não conhecer isso com toda a sua mente. Ou seja, enquanto não unificarmos a nossa própria mente, tornarmos ela essa mentalidade correta, essa mente certa, a gente não vai ter esse entendimento do reino. Porque ele não pode compartilhar a alegria dele com a gente enquanto a gente não reconhece, não conhece isso. A revelação não é suficiente, porque é apenas a comunicação de Deus. Deus não necessita que a revelação seja restituída a ele, o que seria claramente impossível, mas ele quer que ela seja trazida a outros. Isso não pode ser feito com a revelação em si. Seu conteúdo não pode ser expressado porque é intensamente pessoal para a mente que a recebe. O que eu entendo aqui que é essa revelação? É aquele momento que cada um de nós já teve ou não de um insight muito poderoso, aquilo que foi um milagre, uma interpretação de um milagre, um acontecimento fora dessa linha de espaço-tempo e que trouxe uma clareza para a gente, trouxe uma situação que se resolveu de uma forma quase que milagrosa. E isso realmente acontece. Muitos de nós não estamos conscientes disso, mas quando é uma situação muito poderosa que aconteceu, muito relevante, que fez alguma alteração no curso da sua vida ou no seu curso de entendimento mental sobre a vida, isso é a revelação, mas ela não pode ser explicada. Por quê? Porque isso é muito pessoal, é uma experiência pessoal que cada um vai ter na sua vida. Então, a minha revelação, por mais que eu tente explicar para outras pessoas, vai ser incompreensível para outros, porque só eu sei o que aconteceu comigo naquele instante milagroso. E cada um de nós passa por isso também. Então, é muito pessoal. Pode, contudo, ser restituída por essa mente a outras, através das atitudes que o conhecimento resultante da revelação traz. Por quê? Porque em algum nível essa revelação pessoal mudou o meu comportamento, porque afetou tão poderosamente a minha mente que eu começo a enxergar a vida com mais amor, com mais respeito, com mais justiça, com mais gratidão, com mais paciência. Tudo isso reconfigurou alguma parte da minha mentalidade errada, trouxe ela para uma visão mais elevada. E olha que lindo isso. Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente útil. Então não adianta ficar lá glorificando a Deus, louvando a Deus. Haja a partir das virtudes mais elevadas que você já conseguiu acessar, ampliar no seu próprio ser. Isso sim é a forma de louvar a Deus que ele está dizendo aqui. Mas isso é impossível sem que essa mente esteja totalmente inofensiva, porque as duas crenças obrigatoriamente coexistem. Os verdadeiramente úteis são invulneráveis, porque não estão protegendo seus egos, e assim nada pode feri-los. Olha que lindo! Então, a mente que já está aprendendo, que já teve alguma revelação, ela não vai atacar mais, porque ela é totalmente inofensiva. Ela já entende que tudo aquilo que ela fizer para o outro, fizer no mundo, vai retornar de alguma forma, em algum momento da vida dela ou da existência. E essa mentalidade certa nos coloca num estado de invulnerabilidade. Invulnerabilidade, eu não quero dizer que não vai acontecer nenhum desafio mais na sua vida, não é isso. A invulnerabilidade é que a gente entende se o outro está atacando ou verbalmente, ou fisicamente, ou causando algum prejuízo para a gente mesmo, a gente olha e fala, não, a gente pensa, né, na verdade,
que essa pessoa só está enxergando a vida com a mentalidade errada. Então não tem ataque. Então essa pessoa ela fica mais fortalecida, essa pessoa que já está na mentalidade certa. A sua utilidade é o seu louvor a Deus, e ele restituirá esse louvor, porque eles são como ele e podem juntos regozijarem-se. Deus se estende a eles e através deles, e a grande alegria em todo o reino. Cada mente que é mudada adiciona a alegria com a própria disponibilidade individual de compartilhá-la. Os verdadeiramente úteis são os trabalhadores de milagres de Deus, a quem eu dirijo até que estejamos todos unidos na alegria do reino. Eu te dirigirei aonde você possa ser verdadeiramente útil e a quem possa seguir a minha orientação através de você. É aquilo que eu já falei antes, a gente começa a inspirar outras pessoas. A gente começa a ser guiado por essa fonte criadora amorosa para que a gente esteja nos lugares certos, para que a gente encontre as pessoas que precisa, para que sejam feitas as curas reciprocamente, porque a gente inspira, mas a gente também aprende muito. A gente inspira aquilo que a gente já deu conta de superar, mas também a gente recebe muito aprendizado dos outros, porque é sempre uma troca. Nunca é uma via de mão única, e sim uma via de mão dupla. É o dar e receber. É lindo. Fim da leitura do livro-texto.